Olá, olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um papo aberto aqui da Exame Invest. Eu sou Carlo Cauti, sou editor da Exame Invest e hoje vamos conversar aqui em nosso papo aberto com um dos protagonistas do mercado financeiro aqui no Brasil. Vamos falar de uma casa, vamos falar com uma casa, aliás, bastante famosa. Vamos falar com a Quilima e temos conosco para falar sobre o mercado em geral e também sobre a Quilima, sobre os produtos, sobre como a Quilima está operando no mercado, o Eduardo Levi, que é cofundador da Quilima e também CIO da gestora. Muito boa tarde, Eduardo, e muito obrigado por estar conosco hoje aqui no Boa Papo tarde. Aberto. Boa tarde, eu é que agradeço. É um prazer estar aqui. Eduardo, como de costume, né, nosso papo aberto, vou te deixar 30 segundinhos, máximo 1 minuto, para falar quem que é o Eduardo Levi e mais 1 minutinho para falar o que a Quilima faz hoje no mercado financeiro brasileiro. Vamos lá, apesar dessa cara de criança, eu tenho 32 anos de mercado financeiro. Eu posso dizer, foram mais de 11 anos no Banco Garantia, que fez escola e história nos bons anos 90. Eu toquei a tesouraria internacional durante um bom tempo. Passei depois 11 anos nos Estados Unidos, entre o mestrado em Family Office, que eu tocava para famílias americanas e canadenses. Quando eu voltei ao Brasil em 2013, a Rio Bravo Investimentos, do ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, me convidou para montar veículos de diversificação. Foram mais de 5 anos tocando a área de multiativos e portfólios, quando eu saí no final de 2018 para montar a Quilima Asset. Perfeito. E a Clima Asset hoje, então, é uma gestora que tem vários fundos, né? Vocês têm, deixa eu ver aqui se eu não me engano, tem 5 fundos, né? 6 fundos nesse momento. Não, cinco fundos nesse momento, né? Entre fundos de fundos, fundos multimercado, fundos internacionais. Então, conta pra gente hoje como é que tá o portfólio da Quilima. Na verdade, são mais fundos até. A Quilima hoje, e sempre foi o plano, foi chegar ao final de 2021 como uma verdadeira gestora multiprodutos. Tá? Então, eu tenho 4 vertentes de negócio. Estratégia de diversificação, onde a gente tem os fundos de fundos e fundos temáticos. Ali eu tenho 3 fundos, realmente. A área de gestão patrimonial, a área de wealth management, e aí são diversos fundos exclusivos, carteiras administradas, trabalho de consolidação. Então, realmente, são mais fundos, obviamente não são abertos ao mercado. Nós temos uma área que hoje ainda é e deve ser um carro-chefe, a nossa área de estruturados e crédito, que tem 5 fundos, na verdade, são 2 lançados em mercado, o Kizu 11, conhecido, são mais de 53 mil cotistas, um fundo de fundos imobiliários. Agora lançamos, via 476, em dezembro, o Kivo 11, o Quilima Vulcano, que é o nosso feed CRI High Yield, e nós captamos um primeiro FIP importante para a empresa Oak, que é dona da marca Oakberry. Foi a maior captação da empresa até o momento, né, desde a sua criação em 2016, para impulsionar a verticalização e o crescimento no exterior da Oakberry. E o outro fundo que nós temos é um fundo caixa, um fundo de liquidez, que é o Quilima Magi, que também faz, às vezes, de um fundo de crédito privado, que também vamos lançar. Mas, de qualquer maneira, esse é um outro fundo. E a quarta vertente, a nossa mais nova vertente de negócios, para concluir essa estrutura multiprodutos, é o Quilima Nautilus Multimercado. Para isso veio a equipe mais sênior, incluindo o CIO e o economista-chefe da Petros, segundo maior fundo de pensão do Brasil. Eles vieram e se juntaram a nós para trocar a área de gestão ativa. O fundo foi lançado inicialmente dentro de casa, com seed money, né, com dinheiro inicial nosso, e já ele vem a mercado, é um fundo multimercado de mais high vol. Perfeito, perfeito. Então, antes de falar um pouco de cada um desses fundos, tenho várias perguntas sobre cada um deles, né? Especialmente sobre o andamento nesses últimos meses. Eu queria começar com uma pergunta mais geral, né? Como você está vendo o mercado nesse momento? Porque começamos 2022 não exatamente com as trompetas, né, da glória para a Bolsa de Valores, né? Tocando as trompetas da glória na Bolsa de Valores de São Paulo, a bolsa que está sofrendo nesses primeiros 13 dias do ano.
mas também as bolsas lá fora não estão exatamente nos melhores momentos, né? Também Nova York, a Europa está sofrendo bastante. Então, eu queria te perguntar, qual que é a visão de vocês nesse momento para esse ano, né, para esse começo de ano, pelo menos no mercado brasileiro, considerando que esse ano vai ser um ano de turbulência, volatilidade entre coronavírus, eleições e também uma situação econômica que não é exatamente um melhor universo do mundo, né? Para explicar isso, eu acho que eu vou pegar o teu gancho, que é falar rapidamente do mercado, né, do cenário macroeconômico, cenário político também. Hoje, nós não temos uma âncora fiscal, por isso o Banco Central, e também por conta de uma inflação alta, persistente, foi obrigado a puxar os juros e vai continuar subindo os juros até cerca de 11,5% e deve manter o juro alto por muito mais tempo. E, obviamente, com o juro a 11,5%, não existe incentivo tão grande para que o investidor coloque seu dinheiro em risco. Então, IFIX, né, o fundo imobiliário, ele sofre, a bolsa sofre, outros ativos que não são de renda fixa acabam sofrendo, e a gente viu a saída desses fundos todos, inclusive fundos multimercado, ao longo do do segundo semestre do ano passado e no começo desse ano também, para que o dinheiro ficasse rodando no chamado CDI, no over, que a gente sabe muito bem que faz parte da cultura do investidor brasileiro. E é um ano eleitoral. Então, a gente tem aqui uma tempestade perfeita. Falta de âncora fiscal, por conta de decisões do alto escalão do governo, alta de juros, inflação e, obviamente, um cenário eleitoral ainda muito incerto. Por conta disso, os ativos financeiros brasileiros sofreram. E num ano em que, na verdade, a economia recuperou bem, recuperou 4,6%, provavelmente deve ser um número oficial, algo próximo disso, mas existe aí um prêmio de risco exigido pelos investidores e algo, às vezes, que eu chamo de prêmio de medo, que é um exagero do mercado, muitas vezes por conta do investidor que é menos preparado, no caso de mercados ainda ineficientes, como o mercado de fundos imobiliários, existe a presença de muitos investidores individuais. Isso pode fazer com que alguns preços fiquem muito deprimidos ou muitos preços fiquem muito deprimidos. Agora, vamos falar desse risco, desse prêmio de medo, que é bastante interessante, porque pode ser uma oportunidade para os investidores um pouco mais experientes, mas também um pouco mais preparados, isso para incentivar justamente as pessoas a entrarem no mercado mais preparadas, mais bem informadas, mas vamos deixar esse papo mais para frente, porque eu queria complementar essa sua visão, esse seu cenário da questão dos juros altos que você falou. Então, com a questão dos juros, com a alta dos juros, né, que ainda não acabou, o Banco Central não acabou esse ciclo de alta, estamos vendo dois fenômenos, uma fuga para a renda fixa, de muitas pessoas que estavam na renda variável e que de fato agora estão voltando para o bom e velho CDI, para o Tesouro Direto, etc. E o ponto número 2, uma desvalorização rápida, uma perda de valor rápida dos ativos de renda variável, como você citou, os fundos imobiliários e também a Bolsa. Como que vocês na Quilima estão reagindo a esse movimento desse pessoal? E também se você acha que quando os juros voltarem a baixar, o que é previsto para meados desse ano, a gente vai ver uma tendência contrária, a galera deixando a renda fixa e voltando para a renda variável? Na verdade, a nossa visão talvez seja um pouco mais contracionista, ou seja, nós acreditamos que o juro fique mais alto por mais tempo, pelo menos até o final do terceiro trimestre, e não por acaso o final do terceiro tri é quando nós temos ou estamos próximos do primeiro turno das eleições, onde o cenário eleitoral ele vai se encontrar um pouco mais claro. Tá? Esse exagero do mercado, e eu realmente chamo de exagero porque eu vejo aqui um prêmio de medo, ele é natural em momentos como esse, e isso faz com que o investidor mais bem preparado, como você falou, o institucional, seja ele um fundo multimercado, fundo de ações, ou fundos imobiliários, fundos imobiliários que têm caixa, não são muitos, e institucionais estrangeiros, há muitos estrangeiros entrando no Brasil, comprando, enquanto o investidor brasileiro médio
vem vendendo. É por isso que esse fluxo que nós acompanhamos diariamente, e é algo que qualquer investidor pode acompanhar, porque isso é divulgado pela própria Bolsa, é muito importante para entender se o dinheiro esperto, entre aspas, ele está aproveitando o momento de queda para comprar quando o investidor brasileiro vende as suas posições. E é um dinheiro que tem o que a gente chama de staying power, a capacidade de segurar essas posições por mais tempo. E quando você tem essa capacidade de segurar por mais tempo, ou você como investidor até individual, que olha para o horizonte um pouco mais dilatado, 2, 3, 4 anos, existe valor no mercado brasileiro, às vezes seletivo, mas existe valor para se tirar nesse momento. Eduardo, só para fazer um pouco advogado do diabo, né? Mas, por exemplo, esses mesmos investidores, até os estrangeiros, que em tese deveriam ser os mais preparados, quando a gente teve o último grande estresse do mercado, que foi em março do ano de 2020, né, com a pandemia, eles foram os primeiros a fugirem do mercado brasileiro e somente agora eles estão voltando. Eles fugiram no momento em que era interessante comprar, né, porque de fato o mundo não iria acabar com a pandemia, né, demoraram para voltar, todo ano, todo 2020, 2021 ficaram basicamente de fora, somente no final de 2021, segundo semestre, a gente começou a ver um fluxo mais importante de estrangeiros entrando no Brasil, né? Então, você não acha que os gringos nem sempre, mesmo assim, nem sempre são, conseguem ver, conseguem ter essa visão, mesmo esse dinheiro esperto, às vezes, não consegue captar, não consegue interceptar esse prêmio de medo? Eu não acho que seja isso, tá? Eu acho importante dizer também, o investidor brasileiro ele é muito concentrado no mercado brasileiro. Mais de 95% dos seus investimentos e da sua vida financeira se concentra no Brasil. Isso não é verdade para o investidor estrangeiro. E aí o que aconteceu em 2020, a primeira reação, ela foi aguda em todos os mercados. O Ibovespa caiu, mas também o S&P caiu muito. As bolsas na Europa, na Ásia, todas sofreram com a mesma magnitude. Só que na hora em que houve a recuperação, onde é que o investidor estrangeiro via maior valor e uma recuperação mais rápida? Nos mercados mais desenvolvidos. Isso acabou se provando uma boa troca, né? Ano passado houve uma recuperação da Bolsa Brasileira, mas vamos pegar o S&P 500 como uma referência, também recuperou. E ano passado, que foi um ano de queda da Bolsa Brasileira, você teve o S&P subindo quase 27%. Então, é bom entender que o Brasil não é o centro dos investimentos mundiais, apesar de nós sentirmos isso. Então, o investidor americano, o investidor institucional, de onde quer que seja, muitas vezes ele sai do país, mas ele bota seus investimentos em outros em que ele acredita que haja mais valor ou uma recuperação mais rápida. E esse dinheiro voltou para esses mercados, senão eles não teriam recuperado da maneira como recuperaram. Claro, claro, com certeza. Agora, uma coisa também que está deixando na mesma situação, né, acumulando seja o mercado brasileiro que o mercado estrangeiro, o mercado internacional, é a inflação. A gente está vendo uma inflação aqui no Brasil que voltou aos 2 dígitos no ano passado, fechou 2021 com 10,06% IPCA, mas também lá fora não está muito melhor. Os Estados Unidos fecharam o ano passado com uma inflação superior a 7%, maior alta dos últimos 40 anos, e na Europa também estamos tendo uma inflação que está indo em direção de 5, 6% também, né? A Europa tem uma situação um pouco diferente, a economia mais lenta, a população mais velha, mas uma inflação nesse patamar também não era conhecida desde provavelmente a segunda crise petrolífera, né, do final dos anos 70. Então, eu queria te perguntar, qual que é a visão de vocês da Quilima sobre essa situação, inflação mais persistente, por sinal, do que se esperava, e que poderia levar também bancos centrais do mundo inteiro a elevar com rapidez, né, as taxas básicas de juros, com consequências também para os mercados de renda variável. Eu fico muito à vontade para falar sobre isso, não só porque o mercado internacional é algo que eu conheço bem, mas porque a gente já tinha uma visão de valorização do dólar em relação ao euro desde o nível de 1,22, hoje se encontra em 1,14, chegou abaixo de 1,13, mas também de que o Banco Central, o Fed,
o Federal Reserve nos Estados Unidos deveria agir mais rapidamente. Ele utilizou dois mecanismos durante a crise. Um foi jogar a taxa de juros para zero, e a outra foi injetar liquidez no mercado mês a mês. Ele agora vai mais rapidamente tirar essa liquidez do mercado, ou parar de injetar, e vai começar a subir juros exatamente por conta dessa inflação, que não só ela foi bem mais alta do que as maiores expectativas, se a gente estivesse falando ainda no final do terceiro tri do ano passado, ou seja, há pouco mais de 3 meses, mas é uma inflação que parece um pouco mais persistente, porque a economia, apesar de voltar a crescer esse ano e projetar um crescimento de 4,2% também para 2023, você teve um choque de oferta. O consumo foi muito maior e, por conta disso, os empresários, as empresas, os produtores não tiveram insumos e rapidez suficiente para atender essa demanda. E as cadeias também, né? Oi? As cadeias de produção também globais estão desorganizadas por causa da Covid, né? E houve algo muito interessante nos Estados Unidos, que foram os pacotes de ajuda diretamente às famílias. Os Estados Unidos, os americanos, não têm uma cultura de poupança muito elevada como os japoneses têm. Talvez no Japão até alta demais, eles deveriam gastar um pouco mais para a economia rodar mais rapidamente do que ela roda há dezenas de anos. Mas nos Estados Unidos, sempre beirou algo próximo de 7%. E ano passado, ano retrasado, agora em 2020, a gente viu isso explodindo para 20%. Então, o americano médio, ele tinha recursos, estava com dinheiro para consumir. E ele consumiu no segundo semestre de 2020 e ao longo de 2021. Então, esse dinheiro acabou fazendo com que houvesse esse choque de oferta. Com isso, também, as commodities subiram. O medo de um inverno mais rigoroso vinha fazendo com que o petróleo subisse. Então, mais uma tempestade perfeita que acabou fazendo com que a inflação nos Estados Unidos fechasse em 7%, realmente no nível mais alto desde o final dos anos 70 e dos anos 80. Não gosto nem de falar muito dessa época, porque quando o Volcker assumiu, ele subiu o juro para quase 20%. Ninguém acredita nisso quando se fala, não, nos Estados Unidos isso nunca aconteceu. Mas aconteceu. A gente vive em outra época, a ideia aqui, e a expectativa não é que o juro suba para níveis brasileiros, mas ele deve sair de 0 para 2, 2,5%, que seria um nível razoável pré-pandemia. Pois é, né? Essa vantagem de ter uma idade tão importante de mercado, né? Uma experiência tão grande, uma superior, provavelmente muito superior à maioria dos operadores de bolsa hoje no Brasil, né? Até lembrar justamente como nos Estados Unidos teve já altas importantíssimas na taxa de juros provocadas nada mais, nada menos pela inflação, que naquele momento estava começando a ir fora de controle, né? Agora, a pergunta como gestor que eu te faço é, como que uma gestora e também como um investidor, pessoa física, pode se proteger da inflação nos investimentos? Qual a estratégia defensiva contra a inflação para seus investimentos na renda variável? No caso de renda variável especificamente, eu olho muito aí, eu entro na seara de, primeiro, fundos imobiliários. Fundos imobiliários que têm correções à inflação já ajudam, mas vocês têm também um setor que hoje é o setor, ou subclasse, que mais representa o universo de fundos imobiliários, são os FIIs de CRI, de certificados recebíveis imobiliários, na sua grande maioria indexados à inflação. Então, você tem fundos imobiliários hoje depreciados, talvez muitas vezes com carteiras abaixo do seu valor patrimonial, que vêm rendendo e entregam ao investidor uma rentabilidade de inflação mais um prêmio, que normalmente é um prêmio acima do juro real que o próprio Banco Central vai oferecer ao mercado ao longo de 2022. Lembrando que, no caso do fundo imobiliário, pelo menos antes
de haver qualquer tipo de reforma tributária, esse dividendo ele é isento. No caso da renda variável, ações, hoje a gente está olhando para ações defensivas, mais cíclicas, obviamente exportadores, que realmente tendem a trazer mais proteção para o investidor, ainda com um upside, porque tendem a subir com a bolsa caso ela reaja e ela volte a se recuperar. Eu, particularmente, e aí não é falando de proteção, talvez respondendo uma próxima pergunta tua, acho que há outros setores dentro do Ibovespa, dentro do universo de renda variável, que tem valor também. Alguns bancos têm muito valor, empresas de varejo que chegaram a recuperar e sofreram muito, estão com preços muito deprimidos, mas são apostas que têm um risco maior, também prometem um retorno mais alto e exigem aquilo que eu havia falado. É uma capacidade de você segurar essa posição por um pouco mais de tempo. Agora, interessante essa questão também, a gente está falando dos fundos imobiliários, antes de entrar na questão, vamos analisar também os fundos de vocês, mas eu queria só pontuar essa questão dos fundos imobiliários que estão tendo uma rentabilidade interessante, especialmente porque são depreciados, né? Estão tendo registraram ao longo do ano passado, a partir de abril mais ou menos, se não me engano, uma queda expressiva, recuperaram um pouco em dezembro e agora voltaram a cair, né? Mas se os fundos imobiliários estão rendendo tão bem, né? Muitas vezes eu faço até a comparação entre quanto rende um aluguel de um apartamento que você tem, quanto rende um fundo imobiliário, e normalmente o fundo imobiliário ganha, né? E consegue até render mais do que 1,5% ao mês, às vezes, dependendo do fundo e de como está a cotação, né? Da cota naquele momento. Mas então, por que o mercado não está vendo isso, aparentemente? Por que o mercado não está percebendo que há um valor escondido, ou pelo menos, aliás, nem tão escondido, bem visível, né, nesses fundos, e que há uma oportunidade com esses fundos que não estão tendo uma valorização como deveriam na base da rentabilidade que eles oferecem mês a mês, porque eles pagam todo mês, né, pontualmente, aos proventos. Entra aí o prêmio de medo. A grande maioria dos investidores em fundos imobiliários são investidores individuais. Os investidores individuais tendem a exagerar os movimentos, seja ele para baixo, seja ele para cima. E dessa vez eles exageraram para baixo. É explicado em cada setor ou a cada subclasse, eu posso te explicar o racional por trás disso, mas como classe de ativos, eles venderam porque a primeira reação o juro está subindo, eu vou sofrer com o meu fundo imobiliário, que tem uma correlação alta para MTN, tem uma correlação alta para o juro, eu vou vender. Acaba vendendo a qualquer preço, uma venda leva a outra, o mercado ainda é ineficiente, há fundos enormes de 1, 2 bi de reais que negociam 5, 6 milhões por dia, é muito pouco, e isso faz com que os preços acabem se depreciando mais do que eles deveriam. Não é à toa que eles recuperaram ao longo de dezembro mais de 8%, porque realmente havia muito prêmio em alguns desses fundos. A gente pode até, fazendo um gancho, falar do nosso fundo de fundos, que exemplifica muito a classe. Ele até sofreu um pouco mais inicialmente, porque a gente fez uma nova emissão, uma emissão grande, em junho, logo antes da curva de juros começar a subir, logo antes do Paulo Guedes tentar trazer uma reforma tributária falando de 15% de tributação nos dividendos e por aí vai. Ao mesmo tempo em que nós sofremos por conta disso, também compramos a carteira do fundo em níveis melhores, ou seja, mais baixos do que os outros fundos de fundos. E o que aconteceu com o fundo ao longo do segundo semestre? Como havia muita gente com papel e esperando, inclusive, o que a gente fala de flipagem, eu vou comprar a emissão a 102 porque no mercado está operando a 118. Só que aí os preços foram caindo, uma venda levou a outra e, de repente, o nosso fundo, como os outros fundos de fundos imobiliários, começaram a negociar com descontos elevadíssimos para o seu valor patrimonial.
E o seu valor patrimonial já é composto de fundos imobiliários que também negociam com desconto do seu valor patrimonial. Então, você tem desconto em cima de desconto. Então, em dezembro, você viu uma recuperação muito forte dos FOFs, dos fundos imobiliários, por conta disso. Porque é um fundo que já tem uma carteira descontada para o seu valor patrimonial de 10%, e, de repente, ele se vê negociando com um desconto de 15% para o seu valor patrimonial, o investidor inteligente, o investidor com dinheiro, o investidor com uma visão de mais médio e longo prazo, eles conseguem tirar proveito dessas deficiências do mercado exatamente por falta de liquidez. Então, nesse momento, vocês da Kinima, fazendo o resumo da obra, né? Nesse momento, vocês da Kinima estão vendo que ainda há uma oportunidade interessante, pelo menos em fundos imobiliários, claro, não em todos, mas em linha geral, no segmento dos fundos imobiliários, por causa desse medo, a gente pode até definir irracional em alguns aspectos, né? Dos investidores, pessoas físicas, e também pela eficiência do mercado, por uma baixa liquidez de fundos muito grande, existe uma oportunidade interessante para os investidores. Existe, e eu posso fazer um paralelo muito claro para as taxas de juros. Hoje, em 9,25, o Banco Central já apontou para uma outra alta de 150 basis points em fevereiro, então a gente está falando que isso iria, então, para 10,75, podendo parar em 11,5, algo próximo disso. O dividend yield, a distribuição média do IFIX como índice, hoje, se encontra próxima de 9,5, lembrando que o 9,5 ele é líquido, né? Uma vez que ele ainda conta com a isenção tributária. E, além disso, há um desconto, na maioria dos fundos, para os seus valores patrimoniais. E numa estabilidade de mercado, você pode ver um ganho de capital, além, obviamente, de uma distribuição muito forte. Perfeito, perfeito. Agora, vamos falar dos fundos, então, da Kinima, que temos ainda 5 minutinhos aqui, mas eu quero falar, então... Bom, falamos do KISO 11, né, desse fundo de fundos, que também foi uma novidade no mercado quando foi lançado em 2020, porque, de fato, teve uma emissão com um custo muito menor, né, do que o mercado, mas também vocês têm fundos diversificados, por exemplo, o Kinima Diversificado Internacional, o Kinima Diversificado Equities e também o Kinima Diversificado FMI-CP, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente qual a diferença entre esses 3 fundos e também como é que está o fundo, especialmente o fundo internacional, porque além da valorização das bolsas americanas, a gente teve uma valorização do dólar também, né? Então, acredito que o resultado tenha sido interessante. Ótimo. Que bom que você perguntou, eu queria falar dele. Mas vamos em ordem cronológica. O primeiro fundo lançado foi o Kinima FIM, o diversificado FIM. Ele procura replicar uma carteira de perfil moderado, bem diversificada. Então, imagina que o cliente ou o investidor queira montar uma carteira de fundos que vai desde o fundo de liquidez, desde um fundo de crédito privado, até os fundos mais arrojados, fundos quantitativos, multimercados e fundos internacionais. Ao invés dele fazer isso separadamente, esse fundo, o Kinima Diversificado FIM, faz, às vezes, dessa carteira já diversificada com um perfil moderado, rodando em torno de 4% de volatilidade anualizada. O Kinima Diversificado Equities é algo parecido, mas no ambiente de renda variável. É um fundo de fundos de renda variável com um pedaço também alocado internacionalmente. E o terceiro fundo, que talvez seja o melhor e o mais interessante para a composição de uma carteira hoje no Brasil, como forma de proteção, é o Kinima Diversificado Internacional. E nesse, eu tenho cerca de 2/3 da carteira bem montada em fundos internacionais nas diversas classes de ativos, que são a posição estratégica, ou seja, a posição de médio e longo prazo. E 1/3 da posição que nós operamos diretamente no mercado internacional, através de ETFs, ou seja, de forma muito mais barata, muito mais rápida, muito mais eficiente, montando posições rapidamente para tirar proveito
dos exageros de mercado. Quando a taxa de juros, por exemplo, do 10 anos, do título do Tesouro Americano 10 anos, se encontrava 1,30, nós apostamos que ele ia subir, que a taxa subiria. E agora opera 1,73. Então, foi uma operação certa que protegeu parte da nossa posição lá fora. A gente veio carregando o ETF SPY, que replica o S&P 500. No começo de dezembro, antes mesmo da realização, nós saímos de metade da posição através do ETF lá fora e agora voltamos novamente, só que num ETF que não replica mais o S&P, mas replica um índice de small caps que ficaram para trás, porque o S&P 500 hoje ele está um pouco poluído. Se você tira 5, 6 das principais ações, a metade, basicamente. Exatamente. Os grandes nomes puxaram demais o índice e aí a gente vê que a Bolsa Americana não subiu tanto assim. Então, a gente voltou através desses ETFs, apostando mais em small e mid caps, também olhando para um pouco mais para frente. Então, essa mistura, ela vem trazendo o que a gente chama de alfa, de ganho excedente. Para dar uma ideia a você, no final do ano, o fundo ele fechou com cerca de 9,60 de rentabilidade em reais contra 3,5 do CDI, então ele ganhou em reais, e com a desvalorização da moeda foi de um pouco mais de 7%, a diferença a gente vê que ele também ganhou em dólar. Então, o cliente ele ficou feliz 2 vezes. Ele ganhou 300% do CDI e se ele está protegendo em dólar, ele também ganhou em dólar. Essa é a ideia que a gente tenta trazer. Nunca é tão fácil você entregar em reais e em dólar, mas eu acho que a inteligência da casa consegue trazer o maior valor possível dentro desse espectro. Perfeito, perfeito. Agora, última pergunta, Eduardo, que nosso tempo infelizmente está se esgotando, falando de Bolsa Brasileira. O que vocês estão olhando como oportunidade aqui na Bolsa Brasileira? A Bolsa Brasileira, que lembramos, foi a pior, infelizmente, a pior do mundo nos últimos anos, né? Então, eu queria perguntar o que vocês estão olhando de oportunidade na Bolsa do Brasil, se vocês acham que esse desempenho negativo vai continuar também ao longo de 2022, ou se vamos ter um turnaround, mesmo em um ano tão complicado como esse. Nós dividimos o ano em 3 fases. Nesses primeiros 4, 5 meses do ano, a Bolsa deve ter um pouco menos de volatilidade e deve recuperar um pouco. Essa semana é uma prova disso, também com as bolsas subindo lá fora. No começo da corrida eleitoral propriamente dita, a gente deve ter mais volatilidade, porque o cenário ainda não vai estar certo. E a nossa visão é que, independente de quem venha a vencer as eleições em novembro, no fim das contas, se isso não for determinado no primeiro turno, o mercado tende a acalmar e a nossa expectativa é de que a Bolsa feche acima dos 120 mil pontos, ou seja, com uma recuperação de 15% a 20% ao longo de 2022. Como eu falei anteriormente, hoje as melhores posições para se ter em bolsa são mais defensivas, de commodities, obviamente exportadoras. Agora, isso não quer dizer que não haja oportunidades interessantes, como eu falei, nos setores bancários, no setor bancário, que está um pouco depreciado demais, e, obviamente, em varejo, que sofreu demais nesse começo do ano, e a gente vê algumas ações, algumas empresas com valor muito interessante de se deslocar ao longo dos próximos 2 anos, infelizmente, com alta de juros, inflação alta e ano eleitoral, com falta de âncora fiscal, o crescimento em 2022 ele vai ser muito baixo, se não muito próximo de zero, mas já recuperando em 2023 com a inflação em linha com a meta do Banco Central, que para 2023 seria 3,25. Perfeito, perfeito. Vamos ver então o que vai acontecer. Então, infelizmente, nosso tempo se esgotou. Eu teria muitas outras perguntas aqui para o Eduardo Levy, que é, lembramos, cofundador e também CIO da
clima, mas fica aqui então o convite para um futuro papo aberto, quem sabe mais para frente ao longo desse ano, para ver se de fato o ano vai ser mais tranquilo no começo, depois começa a turbulência, ou se vamos ver rock and roll já no comecinho desse 2022. Muito Eu obrigado, é que Eduardo. agradeço. Muito obrigado, Eduardo, por sua participação aqui no Papo Aberto. Eu é que agradeço e a gente fala sobre todos os assuntos. Absolutamente sim. Muito obrigado mais uma vez e muito obrigado a vocês que estão seguindo a gente aqui na Exame Invest. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e também se inscrever aqui no nosso canal. Não se esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, aqui no YouTube, todo dia, 8 da manhã, abertura do mercado que eu faço junto com minha parceira Jéssica Castro e também nosso site exame.com. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.